Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar no caderno 28, focado no direito civil, abordando o tema Contratos em Espécie, parte 1. E bom, a missão dessa nossa imersão de hoje aí, muito além de simplesmente ficar decorando a letra seca da lei, né? O objetivo aqui é entender a lógica profunda de como a riqueza circula. Com certeza. Compreender como o direito civil afeta mesmo o dia a dia nos cartórios, nas negociações de balcão e, lógico, como tudo isso cai nas provas. Porque entender o porquê das coisas, aquela engrenagem por trás da regra... É o que realmente fixa o conhecimento para quem nos acompanha, sabe? Exato. E para dar um pequeno spoiler do que vem por ali, o direito civil é lotado de sutilezas que desafiam o senso comum da gente. Ah, sempre, né? Demais. Por exemplo, pensa quando alguém assina um contrato de compra de um carro. A sensação imediata é de missão cumprida. A pessoa já se sente dona do veículo na mesma hora. Nossa, sim, já quer até tirar foto pro Instagram. Pois é, mas a verdade é que essa mágica não existe no direito. Aquele papel assinado, por si só, não transfere a propriedade de absolutamente nada. A FGV adora explorar justamente essa ilusão. Olha, esse é um ponto de partida excelente, porque existe mesmo essa ilusão coletiva de que a caneta no papel, encerra o assunto. A tinta secou e a propriedade mudou de mãos. Mas não é bem assim. Então, e o material do professor Lessa traz um verdadeiro choque de realidade sobre o momento exato em que a propriedade realmente é transferida, né? Vamos desconstruir essa ilusão com o pessoal, porque parece algo muito contraintuitivo no começo. Se a gente olhar para a base arquitetônica do nosso Código Civil, a gente vai entender que o contrato de compra e venda, ele gera apenas uma obrigação. Certo. Ele gera o compromisso de transferir o domínio, mas não opera a transferência em si. Existe um abismo jurídico aí, sabe? Entre o direito obrigacional, que é a promessa, e o direito real, que é o poder de fato sobre a coisa. Uhum. Então, para os bens móveis, tipo um carro ou um equinário agrícola, a transferência efetiva só acontece com a tradição. E bom, só para traduzir o termo técnico para quem está ouvindo, a tradição seria a entrega física da coisa. Isso, o ato de passar a chave para a mão do comprador. Exatamente. Já para os bens imóveis, como uma casa ou uma fazenda, a propriedade só muda de mãos com o registro do título aquisitivo lá no cartório de registro de imóveis. A tradição pura e simples não basta para imóveis. Então, fazendo uma analogia bem prática, assinar o contrato de compra e venda é tipo fazer a promessa de casamento, criar aquela expectativa e a obrigação, né? Perfeita analogia. Mas entregar a chave do carro ou registrar a escritura da casa é o sim no altar. É o que consuma mesmo o ato. É isso aí. E eu imagino que essa separação em 2 etapas cria um espaço de tempo meio perigoso, o que nos leva àquela regra clássica do risco, certo? A regra do res perit domino. Precisamente. A coisa perece para o dono. E é aqui que a banca da FGV costuma ser bem implacável. Como assim? Pensa no seguinte cenário. Ocorre a compra de um cavalo de raça caríssimo. O contrato é assinado ali na hora, o pagamento é feito à vista, mas antes do vendedor colocar o cavalo no caminhão para fazer a entrega, um raio atinge o animal. Nossa. Pois é. De quem é o prejuízo nessa história? Bom, pela lógica que a gente acabou de construir, se a tradição ainda não ocorreu, o vendedor ainda é o dono absoluto. Exatamente. Então, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma pelo raio, ele perde o cavalo e ainda é obrigado a devolver o dinheiro que recebeu. Exatamente isso. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Essa é a lógica nua e crua do direito civil. Ele assumiu o risco porque o direito real ainda está com ele. Cara, isso faz todo sentido quando a gente entende o mecanismo por trás. Faz, né? E não para por aí. O caderno do professor Lessa também fala muito sobre as restrições familiares na liberdade de comprar e vender. E isso levanta uma dúvida bem interessante. Qual? Imagina que um pai decide vender um carro para um dos filhos, mas quer fazer isso escondido dos outros irmãos. A lei permite isso? Eu imagino que não, porque senão seria muito fácil esvaziar o patrimônio da família inteira, né? Consentimento expresso dos outros descendentes e também do cônjuge do alienante.
Ah, entendi. O objetivo aqui é proteger a chamada legítima, sabe? Que é aquela parte da herança garantida por lei aos herdeiros necessários. Certo. A lei quer evitar que o pai simule uma venda, muitas vezes tipo por um preço super irrisório, só para disfarçar uma doação e prejudicar os outros filhos. Sem a anuência de todo mundo, o negócio já nasce com um vício na estrutura. E aqui entra um debate crucial que o material destaca muito bem. Que tipo de vício é esse? Essa é a grande questão. Porque, assim, na linguagem popular, as pessoas costumam dizer que o negócio foi anulado ou que é nulo, como se fossem sinônimos, né? Mas existe uma diferença colossal entre ser nulo e ser anulável. Uma diferença que basicamente define quem passa e quem reprova em concursos de alto nível. O professor Lessa alerta exaustivamente para essa pegadinha. E qual é a regra? Essa venda de pai para filho sem anuência não é nula, ela é anulável. E por que isso importa tanto na prova? Porque o ato nulo fere a ordem pública. O Estado olha para aquilo e diz, tipo, isso é inadmissível, nasce morto e nunca vai poder ser curado. Já o ato anulável, ele fere apenas o interesse privado. Ah, isso aqui é lógica. O Estado basicamente diz, olha, irmãos, o pai de vocês vendeu o carro para o caçula. A lei dá a ferramenta para vocês desfazerem isso, mas se vocês não se importam, o Estado também não vai se meter. Perfeita a sua dedução. É uma doença curável. É uma doença curável. Exato. É uma doença que o tempo cura e esse remédio tem prazo de validade. O prazo decadencial para atacar essa venda é de 2 anos contados da ciência do ato ou do registro dele. Isso está pacificado no enunciado 545 das Jornadas de Direito Civil. Então, se os irmãos não entrarem com ação anulatória nesses 2 anos, já era. Já era. A venda se consolida, a doença é curada e o negócio fica perfeito. Muito bom. Bom, a gente acabou de estabelecer que a chave para imóveis é o registro, né? Mas o que exatamente está sendo registrado quando alguém compra uma grande extensão de terra? Ah, isso é um mundo à parte. Porque o caderno detalha o que ele chama de labirinto imobiliário. Comprar uma fazenda definitivamente não é tipo ir na loja comprar uma geladeira. De forma alguma. No universo imobiliário, a gente tem 2 modalidades fundamentais de venda que, olha, despencam em provas. Quais são? A venda ad mensuram e a venda ad corpus. Entender a diferença entre elas é entender como o risco de metragem é distribuído. A ad mensuram sugere algo sob medida, né? Uma precisão matemática. Imagino que seja quando o preço é estipulado por unidade de medida. Exatamente. Na venda ad mensuram, a área exata é a condição essencial do negócio. É o caso de você comprar uma fazenda pagando um valor específico por cada hectare. Tá. E se falta terra? Então, se após a compra for feita uma medição lá topográfica e a área real for menor do que a declarada no contrato registrado, a lei fornece um arsenal inteiro de defesa para o comprador. E qual seria esse arsenal? Como a pessoa exige o que está faltando? Primeiro, ela utiliza a chamada ação ex empto, que é basicamente uma exigência legal para o vendedor complementar a área que falta. O comprador bate na porta e diz: entregue os hectares que faltam. Mas e se for impossível? Digamos que as terras vizinhas já pertençam a outras pessoas. Aí a lei dá alternativas subsidiárias. O comprador pode pedir o abatimento proporcional do preço através da ação estimatória, ou, se ele preferir, pode simplesmente desfazer o negócio. Devolver tudo? Devolve a terra, pega o dinheiro de volta por meio da ação redibitória. E tudo isso com um prazo decadencial de 1 ano a contar do registro do título. Faz sentido, é bem protetivo. Agora, vamos pensar no cenário oposto, né, que é a venda ad corpus. Se alguém compra a famosa Fazenda Esperança, de porteira fechada. Clássico. A pessoa visita o lugar, acha as colinas lindas, fecha o negócio pelo conjunto da obra, sabe? Pelo corpo da propriedade. Mas depois ela mede e descobre que faltam alguns bons metros em relação ao que constava nos documentos mais antigos. Nessa modalidade, eu imagino que reclamar seja inútil. Completamente inútil. E é aí que muitos candidatos escorregam na prova. Na venda de corpos, o imóvel é vendido como coisa certa e discriminada.
Aquela referência à metragem, então. É meramente enunciativa, é só uma referência histórica, sabe? O comprador adquiriu aquele corpo físico ali, específico. Então ele não pode pedir complemento de nada. Não há direito a complemento de área e nem a devolução de dinheiro se faltarem metros. E detalhe, da mesma forma, se houver um excesso de terra, o vendedor também não pode exigir um pagamento extra. O risco da metragem é absorvido pela própria natureza do acordo. Caramba! E isso nos leva diretamente para as cláusulas especiais que podem ser colocadas nesses contratos de compra e venda. O caderno detalha a retrovenda e a reserva de domínio. Nossa, essas duas... Lendo o material, fica claro que as bancas adoram misturar os dois conceitos para causar confusão na cabeça do candidato. Vamos isolar cada um? Começando pela retrovenda. O alerta do professor Lessa sobre isso é muito contundente. Vamos separar as engrenagens aqui. A retrovenda aplica-se estrita e apenas a bens imóveis. Só imóveis. Só imóveis. É uma cláusula onde o vendedor reserva para si o direito de comprar o imóvel de volta no prazo máximo de 3 anos, restituindo o valor pago mais as despesas. Espera aí, isso soa como um fardo imenso para quem compra. E é. Significa que, se eu comprar uma casa com cláusula de retrovenda, o vendedor original pode simplesmente aparecer em até 3 anos com dinheiro na mão e eu sou forçado a devolver a casa? Eu não posso me recusar? Não pode se recusar. É o que a gente chama no direito de um direito potestativo. E o que isso significa na prática? Sujeição. Ou seja, quem comprou tem que engolir e aceitar. Exato. E o detalhe mais agressivo disso tudo. Esse direito de resgate é transmissível aos herdeiros. Se o vendedor original falecer, os filhos dele podem aparecer com o dinheiro e pegar a casa de volta dentro desse prazo de 3 anos. Incrível o poder dessa cláusula, nossa! E a reserva de domínio, como ela opera em contraste com a retrovenda? A reserva de domínio opera em uma frequência completamente diferente. Ela se aplica apenas a bens móveis infungíveis. E, bom, só para deixar muito claro para quem nos ouve, bens móveis infungíveis são aqueles únicos, né? Que não podem ser substituídos por outro igual. Tipo um carro com um número de chassi específico ou um maquinário industrial com um número de série, certo? Exato. Dinheiro, por exemplo, é fungível. Uma nota de 100 substitui outra sem problema. Mas um trator específico é infungível. Na reserva de domínio, o vendedor entrega a posse desse trator para o comprador usar e trabalhar, mas ele retém a propriedade, o domínio, até que a última parcela do financiamento seja paga. É uma garantia fortíssima, então. Fortíssima. Mas tem um detalhe processual vital aqui que cai muito em prova. Para ter validade contra terceiros de boa-fé... Tipo, se o comprador tentar vender o trator para um vizinho desavisado. Isso. Para ter validade contra esse vizinho, esse contrato precisa obrigatoriamente ser registrado no cartório de títulos e documentos. Perfeito. Então, recapitulando, retrovenda é para imóvel e o vendedor pode tomar de volta em 3 anos. Reserva de domínio é para móvel infungível e o domínio fica retido como garantia até o pagamento final. E ainda tem a preempção, ou preferência. Ela também passa para os herdeiros como a retrovenda. Não. E essa é a grande distinção que pega muita gente. A preempção é a obrigação do comprador de oferecer a coisa primeiramente ao vendedor originário, caso ele decida vendê-la no futuro. Mas esse direito de preferência é estritamente pessoal e intransmissível. Ele morre com a pessoa. Morre com a pessoa, não passa para os herdeiros de jeito nenhum. Excelente. Bom, nós passamos por imóveis e imóveis envolvendo o pagamento financeiro. Mas e quando o dinheiro sai de cena? O material aborda a troca, a famosa permuta, e também introduz um contrato que é descrito ali como a maior casca de banana das provas da FGV. Ah, sim. Iniciando pela troca, a regra motriz aqui é até simples. Aplicam-se à troca, no que couber, as disposições da compra e venda. Tá, e isso inclui aquela proteção familiar que a gente discutiu há pouco. Inclui. Se houver uma troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, por exemplo, o pai troca uma mansão por um carro popular do filho, sem a anuência dos demais familiares, esse negócio também é anulável. A lógica da legítima permanece intacta. Proteção da herança operando de novo. Mas qual é a tal casca de banana suprema que o material alerta?
É o contrato estimatório, Que é? popularmente conhecido como venda em consignação. Acontece quando o consignante entrega bens móveis ao consignatário para que ele venda, pague o preço ajustado ou devolva a mercadoria num prazo que eles estipularam. Pense em roupas deixadas num brechó para venda ou veículos numa loja de revenda de seminovos. Bom, a premissa parece super inofensiva. Uma pessoa deixa o carro na agência, a agência tenta vender, se vender, paga o dono, se não vender, devolve o carro. Onde que está a armadilha nisso? A armadilha está em uma exceção brutal àquela regra inicial que a gente viu, o res perit domino. Lembra que a coisa perece para o dono? Lembro perfeitamente. Se o vendedor ainda não entregou o cavalo e caiu um raio, o vendedor assume o prejuízo porque o cavalo ainda era dele. A propriedade não tinha sido transferida. Pois bem, no contrato estimatório, essa lógica é invertida. Invertida como? O artigo 535 do Código Civil determina que o consignatário, ou seja, a loja que recebeu os bens para vender, não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa se tornar impossível, mesmo que a perda aconteça por força maior ou caso fortuito. Espera aí, vamos testar o mecanismo com um caso hipotético da mentoria do caderno. Vamos lá. Imaginemos uma enchente histórica e totalmente imprevisível, que invade a loja de revenda e destrói 10 caminhonetes de luxo que estavam lá apenas em consignação. A loja não comprou aqueles carros, apenas estava expondo para tentar vender. O dono da loja não tem culpa nenhuma pelo desastre natural. A lei realmente joga esse prejuízo colossal nas costas do lojista. Joga e de forma implacável. O professor Lessa bate muito nessa tecla porque a intuição do candidato grita exatamente o contrário na hora da prova, né? Sim, parece super injusto à primeira vista. Parece, mas pensa na razão econômica por trás disso. O lojista recebeu a posse e o poder de disposição para lucrar em cima de um estoque que ele não comprou. Ele não imobilizou o próprio capital. Exatamente, como contrapartida desse benefício econômico enorme, a lei inverte o risco. Cara, é brilhante quando a gente analisa por esse ângulo. Não é? Um seguro invisível obrigatório contra desastres. Ela se torna garantidora daquelas coisas. Uma analogia irretocável. E a FGV adora essa questão justamente porque ela penaliza quem tenta responder à prova apenas com aquele senso de justiça intuitiva e premia quem entende a mecânica econômica por trás da letra seca do Código Civil. Genial. Bom, entendido o impacto financeiro, vamos mudar o foco para o terreno da pura generosidade, a doação. Ah, doação. A princípio, doar parece o ato mais simples do mundo, né? Uma pessoa tem um bem e decide transferir gratuitamente para outra. Mas o material revela que o tabelião de notas atua como um verdadeiro guardião social para impedir que a bondade vire tragédia. Por que o Estado se importa tanto com a generosidade alheia? Porque a doação afeta diretamente a organização social. O caderno apresenta uma ferramenta mental brilhante chamada de árvore decisória do tabelião, que ilustra o controle de ordem pública. A liberdade de doar encontra limites super rígidos no bem-estar social e familiar. Então, vamos percorrer essa árvore decisória com o pessoal. Qual é a primeira barreira que o tabelião verifica ao redigir uma escritura pública de doação? O primeiro passo é verificar se a doação abrange todo o patrimônio do indivíduo. Se a resposta for sim, a próxima pergunta do tabelião é: o doador reservou alguma renda, usufruto ou meio para sua própria subsistência? E se ele não reservou nada? Caracteriza o que chamamos de doação universal. E aí a lavratura da escritura é negada na hora. O ato é estritamente nulo. Nulo. E aqui a gente volta para o conceito de ordem pública que você explicou mais cedo, né? É nulo porque o Estado não quer arcar com o ônus de ter um cidadão que doou tudo no impulso, sei lá, místico ou de desapego extremo, e no mês seguinte virou um dependente da assistência social pública. O limite da generosidade é o que eles chamam de mínimo existencial. Exata compreensão. O Estado intervém para proteger a própria sociedade. E o segundo passo na árvore? O segundo passo foca nos herdeiros necessários, como filhos e cônjuges. A lei impõe que ninguém pode doar mais do que 50% do seu patrimônio se possuir herdeiros necessários. E a parte que ultrapassa essa metade? Ela fere a legítima e é chamada de doação inoficiosa. E, deduzindo pela mesma lógica, eu imagino que a doação inoficiosa também seja nula na parte que excede os 50%, né?
porque estamos falando de novo de um pilar de ordem pública. A lei não permite que uma família seja deserdada através de doações disfarçadas em vida. Correto. A nulidade atinge exatamente a fatia que excede a metade disponível. E falando em família, o caderno traz uma regra peculiar sobre a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Opa, essa é polêmica. Bastante. O Código Civil prevê que essa doação específica é anulável, podendo ser pleiteada pelo outro cônjuge traído ou pelos herdeiros necessários. E faz sentido ser anulável e não nula, porque aqui a gente volta à esfera do interesse privado, né? É uma questão familiar, íntima ali deles. Mas qual é a janela de tempo que a família tem para descobrir isso e agir? Esse é o detalhe crucial que cai em prova. O prazo é de até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal, seja pelo divórcio ou pelo falecimento. O cronômetro só começa a contar após o fim do casamento. Interessante. E sobre a possibilidade de arrependimento do doador? Digamos que uma doação foi feita de forma perfeitamente válida, respeitando o mínimo existencial e a regra dos 50%. Mas a pessoa que recebeu o presente se revela profundamente ingrata. Existe alguma forma de o doador tomar o bem de volta? Existe sim a revogação por ingratidão do donatário. Como funciona? O código elenca algumas situações graves, tipo atentado contra a vida do doador, ofensa física ou injúria grave. O prazo decadencial para isso é de 1 ano, contado exatamente do momento em que o doador toma ciência do fato. Mas olha, preste atenção a outra exceção de ouro que as bancas amam. Qual é a pegadinha? Não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias. Ah, tá. Fazendo uma dedução lógica aqui, a doação remuneratória é aquela feita para pagar uma espécie de dívida moral, certo? Isso. Por exemplo, presentear um médico amigo que te tratou gratuitamente durante meses. Se o doador fez isso para pagar um favor prévio, revogar essa doação por ingratidão depois seria um contrassenso, porque no fundo ela tinha um caráter de retribuição e não de pura liberalidade. Uma leitura brilhante da intenção do legislador. Como tem esse caráter retributivo, a lei blinda a doação remuneratória contra a revogação por ingratidão. Outro ponto vital para as provas da FGV e que é muito apoiado em firme jurisprudência do STJ. Pode falar. Lembra daquela doação inoficiosa que ultrapassou 50%? Lembro, a que anula na parte que excede. Isso, o prazo para buscar anulação é de 10 anos. E atenção ao gatilho, porque conta-se a partir da data do registro do ato de doação e não da data do falecimento do doador. Sensacional, super importante marcar esse prazo. Bom, para consolidar de vez todas essas engrenagens na mente de quem está nos ouvindo, vamos entrar agora no nosso fichamento premium, que é a revisão turbo baseada na curadoria do material. Eu vou jogar os cenários práticos aqui e a gente tenta deduzir as consequências antes de cravarmos as respostas exatas que a FGV exige. Vamos lá. Vamos ao raio-x dessas armadilhas. Primeiro cenário. Imagina um contrato de compra e venda onde a fixação do preço fica ao puro e exclusivo arbítrio de apenas uma das partes. Seguindo o que a gente conversou sobre equilíbrio, se uma parte dita tudo, quebra-se a simetria do contrato. Isso não pode ser apenas anulável, né? Deve ser fortemente reprimido. Correto. A cláusula que deixa o preço ao arbítrio exclusivo de uma das partes é estritamente nula. O direito não tolera a submissão total da vontade de um indivíduo ao mero capricho do outro. Beleza. Segundo cenário. A venda de ascendente para descendente sem consentimento dos irmãos. Nós dissemos que isso afeta o interesse privado da família. Portanto, a resposta da banca não é nulo. Certo. A resposta exata é anulável. O prazo decadencial é de 2 anos, lá no enunciado 545. É o clássico exemplo onde o senso comum erra e o candidato preparado pontua. Maravilha. Terceiro, o direito de preferência, a preempção.
Diferente da retrovenda, que é um fardo pesado sobre o imóvel e que transita gerações, a preferência soa como algo mais ligado à relação pessoal ali entre as partes originais. Exato. A apreensão é intransmissível, é um direito personalíssimo. Se o detentor do direito de preferência falecer, o direito simplesmente se extingue, não passa para os herdeiros. Quarto, e talvez o mais contraintuitivo de todos, o risco no contrato estimatório, a consignação. Ocorreu força maior, tipo a enchente na loja de veículos. A lei aplica aquele seguro invisível. A consequência cravada é que o consignatário não se exonera de pagar o preço. Ele assume integralmente o prejuízo, mesmo diante de força maior ou caso fortuito. Quinto ponto do fichamento. A doação feita de pais para filhos. Considerando a proteção da legítima, como o direito de sucessões enxerga esse ato lá no futuro? O direito enxerga como adiantamento do que lhes cabe por herança. É o adiantamento da legítima, e o donatário será obrigado a trazer esse valor à colação no momento do inventário. Para igualar as contas, né? Exatamente, com o objetivo de igualar as cotas entre os herdeiros, a menos que o doador tenha dispensado expressamente essa colação no momento da doação. E por fim, o sexto cenário. O donatário comete um ato criminoso ou ingrato contra o doador. O relógio contra a ingratidão. Prazo decadencial de 1 ano. E o termo inicial que as bancas costumam alterar nas alternativas para tentar derrubar o candidato, conta-se do dia em que o doador teve ciência inequívoca do fato. Da ciência e não da ocorrência. E não do dia em que o fato ocorreu. Como o professor Lessa reforça na metodologia dele, dominar se algo é nulo, anulável, transmissível ou o termo exato de contagem de prazo é o diferencial competitivo supremo nessas avaliações. Ou na análise verdadeiramente profunda dos mecanismos. E isso nos conduz perfeitamente à reflexão de encerramento que foi proposta no caderno. Nós desconstruímos minúcias, prazos, nulidades e inversões de risco. Mas qual é a visão macro, a grande lição por trás de todas essas regras para o profissional que vai atuar na área extrajudicial? A reflexão do professor Lessa eleva muito o patamar da discussão, sabe? Ele coloca que o papel dos cartórios, tabeliães e registradores passa muito longe de ser apenas o de carimbar papéis. Com certeza. Eles são verdadeiros arquitetos sociais. Quando um tabelião aplica a lei barrando uma doação universal, garantindo que o idoso preserve seu mínimo existencial, ou quando ele exige o consentimento familiar numa permuta desigual, ele está sufocando litígios no nascedouro. É prevenção pura, né? Prevenção pura. Ele blinda o patrimônio, promove a segurança jurídica e, fundamentalmente, exerce um trabalho contínuo de paz social, evitando que milhares de conflitos desaguem e congestionem o poder judiciário. É uma função essencial para a saúde do Estado inteiro. É uma visão super inspiradora sobre o impacto preventivo da profissão. Muito bem, para o pessoal que nos acompanhou até aqui, nós queremos muito saber a opinião de vocês para direcionar nossos próximos estudos, né? É isso aí. Qual assunto específico ou ponto nebuloso do edital vocês gostariam de ver desvendado nas nossas próximas análises? Deixem sugestões aí nos comentários e compartilhem este conteúdo com os colegas de jornada, para que mais pessoas consigam enxergar a lógica por trás da lei, em vez de só decorar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!